Olha a gente de volta, o seu programa está no ar e com a sua participação sempre, né? Olha, Emily Nigrisoli está dizendo o seguinte: deficiência é o preconceito e a falta de amor. E nessa mesma linha, a Priscila Zambon Prat está dizendo: deficiência para mim é quem não tem amor para com o próximo. A deficiência não tem de ser uma maldição se soubermos encontrar nela um sinal da presença de Deus e soubermos acolher nos outros com amor. Tudo é superado até a deficiência. Ame o seu próximo como a ti mesmo. CD lindo da Joyce, estou torcendo aqui. Tá torcendo para ganhar? É, Priscila? Tudo bem. Olha, várias pessoas falando desse mesmo aspecto, de que a grande deficiência que a gente pode encontrar é a falta de amor. Carla, você que lida com esse assunto praticamente todos os dias aí da sua vida, você concorda? Essa é a grande deficiência? Olha, hoje em dia realmente a gente percebe, Wagner, que a barreira atitudinal, né? Então a gente fala que existem várias barreiras de acessibilidade física e tudo isso, falta de acesso a braille e tudo mais. Mas a barreira atitudinal eu acho que é a mais difícil, dessa falta de compaixão ou de sensibilidade para se colocar no lugar do outro. Uhum. Então concordo. Inclusive quando a gente usa o termo, né? Essa questão foi muito discutida há alguns anos atrás, porque o termo que define a pessoa com deficiência visual mudou ao longo dos anos. Mudou, sempre tem termos diferentes, né? E existe uma justificativa para isso. Antes se falava portador de necessidades especiais. Isso. Então se pensou, mas primeiro que portador é aquela pessoa que eu porto meu celular, mas quando eu não quero portá-lo eu o deixo. Uhum. E a deficiência é uma condição inerente, né, à pessoa. Necessidade especial todos temos, e aí se mudou o termo, então se tornou portador de deficiência, mas aí continuou com o mesmo problema do portador. Depois deficiente visual, ainda a gente usa um pouco esse termo, mas as pessoas com deficiência discutem muito assim, mas eu sou só deficiente, né? Antes disso eu sou uma pessoa, a deficiência é uma parte de mim. Aliás, todos nós temos uma deficiência, né? Com certeza. O caso da visual ou da física, enfim, uma auditiva mais severa, ela só aparece um pouco mais, mas todos nós temos uma dificuldade de perdoar, ou enfim, cada um tem a sua limitação. Então, o termo hoje mais bem empregado é pessoa com deficiência. É uma pessoa que tem uma deficiência aparente. Entendi. Vamos dizer assim. Mas realmente, então isso já, a própria definição da nomenclatura já traz por trás, já traz consigo essa questão, né, de como você olha, de como você percebe e respeita o próximo. Seu Emanuel, a gente estava conversando aqui enquanto estava no intervalo. O seu Emanuel tem quase 100% aí de não visão, né? Não enxerga praticamente nada, é isso mesmo? Exatamente. Então, o senhor estava falando, daí de onde o senhor está para onde eu estou, o senhor não me vê. Exato. O senhor também não vê a Carla, que está aí do seu ladinho. Mas devido à condição de iluminação. Isso que eu ia explicar. Certo. Então, quando o senhor estava mais ali no escurinho, antes de entrar aqui para a grande luz do programa, o senhor conseguia me ver num vulto. Exatamente. Mas também o senhor não define se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança? Não, nenhuma definição. Agora, quantos anos o senhor tinha quando começou a sentir que estava perdendo a visão? Exatamente aos 13 anos de idade eu perdi a vista esquerda. Deu um descolamento de retina. E depois eu venho lutando ao longo dos anos com o olho direito, até que ele me deixou também, né? Te deixou também? Deixou também. Mas o senhor estava me contando... Bom, o senhor então com 13 anos começou a ter a dificuldade, mas que perdeu a visão quase que totalmente... Em 2003. 2003. Tem 10 anos aí que o senhor perdeu a visão completamente. Mas o senhor teve uma vida profissional, o senhor foi técnico em elétrica? Em eletrônica. Em eletrônica. Em eletrônica. Como é que foi? Porque o senhor já tinha uma deficiência, já tinha um problema de visão, né? Acontece o seguinte, como a Carla acabou de dizer, a deficiência. Bom, nós temos uma dificuldade, né? Vamos trocar deficiência por dificuldade. Uhum. Dificuldades existem na vida para serem ultrapassadas, para serem encaradas de frente, e nós temos condição de aprender muita coisa. Então vamos aprender aquilo que for possível ser feito, vamos tentar fazer. Então, partindo daí, eu acabei aprendendo
mesmo com o início dessa deficiência, eu me formei em mecânica, ferramentaria mecânica, coisa que eu nunca gostei, mas a oportunidade surgiu e eu agarrei. E aprendi eletrônica, e a mecânica me ajudou muito na eletrônica, que são duas coisas minuciosas. Ô, gente, olha a lição de vida aqui no seu programa, porque a gente coloca tanto obstáculo na vida da gente sem ter nenhuma dificuldade aparente, usando o termo aqui do seu Emanuel. A gente inventa tanta desculpa para a gente não conseguir fazer as coisas, e o seu Emanuel conseguiu ir adaptando as coisas de uma forma que ele tivesse condição de aprender e que ele tivesse condição de executar o trabalho dele. O senhor estava me contando aqui no intervalo, seu Emanuel, o senhor colocava lupas para conseguir enxergar as peças e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa adaptação. A princípio, eu comecei a fazer um tratamento, que na época então existia somente o INSS, né? Era o INAMPS. Então eu pedi um tratamento fora de domicílio, porque aqui em São José não tinha, o Provisão não estava nem engatinhando na época, né? Uhum. Então não tinha nenhuma condição para que a gente tratasse. Eu pedi tratamento fora de domicílio, fui para São Paulo, de São Paulo eu fui para Campinas, e aí eu apelei e pedi ao médico que me receitasse um óculos. Ele falou, mas não existe uma lente para te receitar. Ele me receitou, acabou cedendo a minha insistência e me indicou uma lente de mais 7 graus. Ela tinha que ser colada em cima da outra, porque não tinha o grau. E eu usava esse óculos somente para ver até 30 centímetros de distância. E era assim que eu trabalhava. Era assim que eu lia os esquemas, que eu lia os componentes e colocava no lugar e soldava. Agora, o senhor parece, e eu acho que a Carla deve ter muitos casos que ela entra em contato lá no Provisão dessa mesma forma, mas o senhor me parece uma pessoa que aceita muito bem a situação, com certeza driblou muito bem essa situação e conseguiu, inclusive, ter uma profissão. O senhor estava me dizendo que pelo conhecimento que o senhor até hoje é requisitado em alguns casos especiais e tudo mais. Agora, sempre foi assim? Quando o senhor percebeu que estava perdendo a visão, foi um impacto de vida? Como é que o senhor recebeu isso? Foi. É muito difícil. Imagino. É muito difícil você olhar para aquilo que você sabe fazer de cor e não conseguir executar. É muito frustrante na vida da gente. Eu que saía de casa com uma visão baixíssima, montava em uma bicicleta e ia até onde eu queria. De repente me vi preso dentro de casa, não tinha coragem de sair na calçada. O senhor tinha alguém que ajudava? Tinha, mas eu era preconceituoso. Eu tinha ajuda. Preconceito de mim. Entendi. Esse é o problema. Muitas vezes o maior preconceituoso é o próprio. Então esse era o caso. Eu relutei muito até que eu cheguei a uma situação insustentável. Então eu pedi socorro à minha esposa que me levasse, me acompanhasse até o Provisão, que eu já havia sido indicado para fazer reabilitação. Eu não quis para não ocupar espaço dos outros, porque eu sabia que tinha gente que via menos que eu e talvez precisasse muito mais. Deixa eu perguntar para a Carla aqui o seguinte, esse caminho que aconteceu com o seu Emanuel é um caminho muito comum? Wagner, a gente, como o senhor Emanuel bem mencionou, né? A gente, diante de uma frustração, quando a gente tem um não na vida, é um ser humano, é normal, a gente tem vários sentimentos emergem, né? Então, essa fase inicial é uma fase muito conturbada, de uma confusão de emoções, vários autores, inclusive, falam isso e a gente acompanha na nossa experiência. Mas uma coisa que o senhor Emanuel sempre teve, né? Que foi essa garra de vencer os desafios. Então, existe esse período inicial, mas quando a pessoa
resolve nos procurar, resolve fazer a reabilitação, aí ela descobre outras possibilidades, né? Ela descobre que existem outros caminhos, que existem outras ferramentas de acessibilidade que vão permitir que ela continue tendo um desempenho funcional. Então, mas para isso a gente precisa de todo um suporte. Então, precisa do profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que vai ensinar, né, as adaptações e tal, mas também precisa do suporte emocional e, claro, fundamentalmente, do suporte familiar. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, de dar suporte para a pessoa, para o atendido, mas também para a família, para saber lidar, porque a família muitas vezes superprotege ou negligencia, né? Então, tem os comportamentos aí extremos e a gente tenta trabalhar e reequilibrar tudo isso novamente. Muito bem. Eu tenho que fazer mais uma paradinha para o intervalo. A gente vai entender daqui a pouquinho como é o dia a dia do seu Emanuel e como ele dribla essa situação hoje, já que ele é aposentado, né? Então acredito que tenha bastante tempo em casa e tudo mais, mas o que ele gosta de fazer para se divertir, como ele dribla essa situação que ele vive, porque eu tenho certeza que ele vive muito bem pelo pouco que a gente conversou até agora. Então a gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já.